Oi, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, divulgando, semeando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Davi, rei da antiga Israel, viu-se em meio a uma situação difícil que envolveu toda a nação. Seu reino estava dividido por causa de uma luta interna. Escravos odiavam seus mestres, mestres odiavam seus escravos. O povo acusava o governo acusava o povo. Davi olhou em volta e descobriu que todo mundo se achava perfeito. Cada um colocava a culpa no outro. E o rei sabia que se aquele orgulho pecaminoso continuasse a crescer, seu país ruiria espiritualmente. Ele sabia que quando há declínio espiritual numa nação, não há como impedir a depressão econômica, a degradação moral e a derrota militar. Então Davi buscou a Deus e ele lhe revelou pelo Espírito do Senhor que a situação espiritual da nação não ultrapassaria o nível espiritual em que se encontrava seu próprio coração. Logo o rei Davi se prostrou com toda humildade e orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos ensinando, nos mostrando como sermos verdadeiros cristãos e como pedirmos a Deus para que Ele sempre nos ilumine e que a gente seja humilde e gratos sempre em qualquer situação, em nome de Jesus. E para a nossa reflexão hoje, queridos, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e ele diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Bom, queridos, na Bíblia de linguagem contemporânea está assim: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de Coríntios é Paulo mostrando, ensinando a eles que as coisas que Deus tem preparado para todos nós, nós não imaginamos. A gente pode até imaginar, mas o que a gente imagina não chega aos pés do que Deus vai fazer na nossa vida, do que Deus pode fazer, e a gente só tem que ter fé, buscar a Deus, ter fé, entregar nossa vida nas mãos de Deus e termos a absoluta certeza de que Ele fará o melhor, que Ele faz o melhor sempre. Então, queridos, aqui palavras diferentes, mas o mesmo ensinamento. Confiança em Deus e as grandezas que Deus pode fazer na nossa vida, aqui como ele diz, nas duas diz a mesma coisa, para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, para aqueles que entregam sua vida a Ele, para aqueles que confiam no poder de Deus, para aqueles que amam Deus, para aqueles que realmente conhecem o Deus que temos, ou então que não conhecemos, a gente nunca conhece a Deus profundamente, nunca conhecemos a Deus no seu todo, mas a gente cada vez mais procura conhecer mais a Deus, nas nossas orações, lendo a Bíblia, entregando nossa vida a Deus, louvando, cultuando a Ele. Dessa maneira nós vamos cada vez mais conhecendo o nosso Deus e cada vez mais Ele vai se mostrando em nossa vida. Então, queridos, a nossa reflexão hoje é essa, que a gente pare, pense, que a gente reflita bastante se nós temos consciência
de tudo que Deus pode fazer na nossa vida, né? E tudo que nós imaginamos, né? Seja qual grandeza for, seja qual proeza for, Deus fará e Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Então, muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente precisa. Ele faz maravilhas nas vidas, né? Das pessoas que se entregam, das pessoas que o amam verdadeiramente, sem condição, que se entregam, pessoas que são fiéis, as pessoas que são servos de Deus por alegria, as pessoas que servem a Deus com alegria e com gratidão. Então, mais uma vez, essas duas palavras, né, vêm ao nosso encontro. Alegria e gratidão. Servir a Deus com alegria, com gratidão. Buscar a Deus cada vez mais, orando, clamando, lendo a Bíblia, indo à igreja, congregando, conhecendo, buscando cada vez mais o nosso Deus. E Ele fará maravilhas nas nossas vidas, né? Creia nisso, pense nisso, reflita bastante e que todos sejamos abençoados grandemente por nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso, que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais buscar a Deus, cada vez mais conhecer nosso Deus e cada vez mais aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, para que a gente estreite o nosso relacionamento com Deus e levemos uma vida cada vez mais plena, cada vez mais serena, em nome de Jesus. E você fica à vontade para deixar sua pergunta, sua sugestão. Eu aproveito para pedir a você, para você divulgar o canal nas suas redes sociais. Você estará divulgando, semeando a palavra também nos seus contatos, isso é muito importante. Deus se agradará muito, tenha certeza da sua atitude, e eu ficarei muito grata também, em nome de Jesus. E amanhã, queridos, Deus permitindo, com muita alegria, eu estarei aqui de novo, semeando a palavra, e eu conto com vocês todos comigo, em nome de Jesus. E a nossa oração, queridos, para a gente encerrar hoje, é a seguinte: oração do dia. Senhor, livra-me do pecado do orgulho e enche-me cada vez mais de humildade ao fazer todas as tarefas que preciso neste dia. Amém. Bom, queridos, mais uma vez muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.